Fala, rapaziada, como é que vocês estão, hein? E aí, Davi, beleza? Beleza. Fiquei sabendo das coisas aí que estão rolando. Eu vou aproveitar, curtir as férias. Primeiro, as coisas que estão acontecendo, cara, é sério. E segundo, aproveita esse tempo pra estudar, cara. Tu vai ter esse tempo todo livre pra fazer o quê? Vai ficar assistindo meia tarde, noite, filme, série? Verdade, né? Então agora a hora é de focar, manter os estudos e lembrar que você tem um foco. Então bora pra aula de hoje, então. Isso, vai lá, senta lá, senta lá. Senta aí, isso, meu garoto, muito bem, isso aí. Ótima atuação. Para mais contatos, ligue... Gente, primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte. Imaginem um conjunto A, certo? E desse conjunto vocês querem calcular a média. Como é que nós faríamos? Simples, cara. Não tem dificuldade. Não tem problema. A fórmula para calcular a média aritmética simples é muito simples. Eu não acredito no que eu ouvi. Então, ó, se liga. Eu pego o valor do primeiro elemento, somo com o valor do segundo elemento, caso tenha o segundo elemento, somo com o valor do terceiro elemento e assim sucessivamente. Davi, o que é esse xn? É até o último termo. Então, ó, xn, independentemente de qual seja o elemento, ele significa dizer o quê? Que é o valor de um elemento. Ou seja, por exemplo, se eu quero calcular a idade de duas pessoas, a primeira tem 10 anos e a outra tem 12 anos. Então, ó, o x1 seria 10 anos, que é o primeiro, e x2 seria 12 anos, que é o segundo valor do segundo elemento. Beleza? Beleza, beleza, beleza. É simples, tá vendo? Agora, embaixo, eu tenho um n. Tá, Davi, o que é esse n? O que é que ele significa? N, cara, é a quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de termos que eu possuo no conjunto. Davi, fala em português, por favor. É simples, meu camarada, se liga. No exemplo que eu falei aqui, eu exemplifiquei duas pessoas, uma com 10 anos e outra com 12, não é isso? x1 vale 10 mais 12, não é isso? Até aqui a gente já sabe. N é a quantidade de elementos. Eu tenho quantos elementos nesse exemplo que eu acabei de dar? 2. Eu tenho 2 elementos. Uma pessoa com 10 anos e a outra pessoa com 12 anos. Então, qual é a minha quantidade? 2. Davi, então vai dizer que é só isso? É só isso. Então, ó, vou pegar um exemplo aqui pra gente ver na prática como é que funciona isso aqui. É muito simples. Então, imagine a seguinte situação. Fulaninho foi fazer uma prova de matemática, certo? Ele terá 3 provas de matemática nessa etapa, ok? A primeira prova ele não foi bem. E ele acabou tirando quanto na primeira prova? Tirou 5, beleza? O valor do primeiro termo é 5, a gente já sabe disso. Mas vamos lá. Daí ele começou a estudar, viu que tinha que melhorar a nota, começou a estudar. Daí ele tirou, sabe quanto? 7. Meteu o pau nos estudos, tal, estudou, conseguiu tirar 7. Vendo que vale a pena estudar, ele continuou estudando. E sabe quanto é que ele tirou? 9. É isso aí, 9. Então, ó, ele tirou 9 na terceira prova, beleza? Então, ó, eu tenho 3 termos, ok? Nesse exemplo, fulaninho tem 3 notas. Então, eu tenho 3 termos. Essa é a minha quantidade. E quanto é que vale o primeiro termo? 5. O segundo termo, 7. E o terceiro termo, 9. Então, vamos colocar na formulazinha. A média aritmética simples vai ser calculada por o valor do primeiro termo somado ao valor do segundo termo somado ao valor do terceiro termo. Tudo isso aqui dividido pela quantidade de termos. Eu tenho quantos termos aqui? 3. Então, coloca aqui, ó. 3. Agora, correr para o abraço. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo. A média é 5 mais 7 dá 12. 12 mais 9, 21. Muito bem. Eita, peraí que eu bati aqui na madeira. Pronto. Dá 21. Beleza? Tá, fala pra mim, Davi, quanto é que dá isso aí? A média aritmética é quanto? 21 sobre 3 dá 7. Então, Davi, o que significa dizer esse 7 que ele tirou? Significa dizer que a média dele, em relação a essas 3 notas, foi quanto? 7. Olha aí, o fulaninho passou, tá vendo? É só eu estudar. E tá aí, ó, passou por média.
Então agora eu vou pegar 2 exercícios para a gente poder resolver, porque vocês já pegaram a ideia, já pegaram como é que funciona. Então agora a gente vai fazer 2 exercícios bacanas. O primeiro, a propósito, eu vou trazer para o nosso cotidiano, coisas que com certeza você já passou, já esteve nessa situação. Já perguntou para o professor de matemática quanto é que ia ter que tirar para passar. Pensa que eu não sei, né? Então, vem comigo. Então, ó, se liga, eu vou falando aqui, vocês vão acompanhando, a gente vai resolvendo junto, beleza? Então, vamos lá. Galera, imagine o seguinte cenário. João tirou na primeira média, na média da primeira etapa, a média 5 na disciplina de matemática. Então, ó, pegou lá o boletim dele e viu que tinha um 5, beleza? Aí ele foi, deixou pra lá, chegou na segunda etapa, continuou sem estudar. Aí ele me vem com o quê? Um outro 5. O cara tirou outro 5, cara. Por quê? Porque não estudou. Se tivesse estudado, ó, tinha tirado nota boa. Aí a mãe dele, como é final de etapa, foi lá, pegou o boletim, viu que tirou 8,5. E se ele não passasse a estudar, ele não ia passar de ano. Aí a mãe dele deu uma pressão nele, aí ele, opa, vou ter que estudar. Começou a estudar. Aí chegou na terceira etapa e ele ficou com a média quanto, Davi? Se liga, olha a nota que ele tirou, a média, né, no caso. 9. Ele tirou um 9 na média. Por quê? Porque a mãe, ó, apertou. Aí chega na quarta etapa, o menino com medo. Ô, quanto é que eu vou ter que tirar? E é isso que eu e você iremos fazer aqui. Nós iremos ajudar o João. Então, ó, se liga. Na média da quarta etapa, ele vai ter que tirar quanto? Não sei, vamos descobrir agora, né? Então, ó, vamos colocar na fórmula. Se liga. A média que ele vai ter que tirar é igual a 5, não é isso? Porque foi o valor do primeiro termo, da primeira média da primeira etapa. Aí, ó, a segunda etapa, ele ficou com a média quanto? 5 também. Mas, na terceira etapa, ele ficou com média quanto? 9. Estudou, né, pai? Aí, ó, somado a... Qual é a média da quarta etapa? Não sabemos. Então, colocamos X, beleza? Tudo sobre quanto, Davi? Se liga que no denominador fica o N. E o N é a quantidade de elementos. Aqui nós temos quantos elementos? 4. A gente tem, ó, a média da primeira etapa, a média da segunda etapa, a média da terceira e da quarta, beleza? Então nós temos 4 elementos. Então a gente vem aqui e põe 4. Show? Mas, Davi, eu sei que aqui ele tem que tirar quanto? Aqui na média geral? 7. Para ele passar, ele precisa tirar mais uma nota, que somada com as outras 3 e dividido por 4, dê 7. Porque é a média geral, para ele poder passar na disciplina de matemática. Então, ó, vamos lá, vamos juntar agora, vamos somar. 5 mais 5 dá 10. 10 com 9, 19. Mais X. Tudo isso sobre quanto, Davi? Sobre 4, beleza? Agora, ó, meio pelos extremos, cruz credo, não sei como é que você chama. Mas, enfim, multiplicar meio pelos extremos. Então, vamos lá. 7 vezes 4 dá quanto? Dá 28. 19 mais X dá quanto? Dá 19 mais X, porque está multiplicado por 1, né? Então, ó, show. Chegamos aqui num que, Davi? Numa equação de primeiro grau. Então, o que é que a gente faz? Joga o 19 pro outro lado. Aí fica, ó, x igual a 28 menos 19. Davi, por que menos? Porque passou pro outro lado, mudou a operação matemática. Se estava somando, passou subtraindo. Então, x vale quanto, rapaziada? 28 menos 19. Dá quanto? 9. Então, cara, a nota que ele vai ter que precisar ter na média da quarta etapa é quanto? 9. Então, ó, ele já viu que ele conseguiu tirar um 9. Então, ó, basta ele continuar estudando, que ele vai conseguir tirar um 9 dele. E assim vai ficar com a média 7 e passar de ano. Vamos lá, editor, coloca aí a segunda questão pra gente resolver. A questão diz assim: um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? Então, ó, vamos lá. Ele me disse o quê? Que tinha um grupo, certo? E as pessoas desse grupo tinham 10 anos, 13, 15 e 17. Eu tinha essas 4 pessoas com essas idades. Aí ele diz que chega, caso chegue, né? Caso chegue uma pessoa de 12 anos, o que acontecerá com a média desse grupo? Então se liga, ó. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? Calcular a média desse grupo.
Porque se a gente calcular a média do grupo, a gente vai saber o que acontece se uma pessoa de 12 anos chegar nele. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos calcular a média. O grupo é quem? Vou botar aqui, grupo. O grupo é quem? É o 10. Nossa, que letra feia, meu Deus do céu. 10 mais 13 mais 15 mais 17. Tudo isso sobre quanto? Sobre 4. Por quê? Porque eu tenho 4 elementos, beleza? 4 termos. Então vamos lá. A média desse grupo é quanto? 10 mais 15 dá quanto? 25. 25 mais 13 mais 17 dá quanto, Davi? 30. Beleza? Tudo isso sobre 4. Então, ó, a média do grupo é igual a 55 sobre 4. Peraí, vou botar aqui. Sobre 4. Que dá quanto, meu caro aluno? Muito bem, 13,75. Sabia que você estava pensando nisso. Não tenho nem dúvida. Você fez de cabeça. Então, ó, quanto é a média desse grupo? 13,75. Certo? Então, a gente já calculou quanto é a média do grupo. Agora, a gente vai calcular o que é que aconteceria se uma pessoa de 12 anos entrasse no grupo. Vamos lá! Então, ó, agora a gente vai calcular uma nova, eu vou chamar de x, uma nova média para saber o que aconteceria se o 12 chegasse no grupo. Então vamos lá, ó. 10 mais 12 mais 13 mais 15 mais 17. Não é isso? Tudo isso sobre 4? Não, sobre 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos. Então 5. A gente já sabe que a soma desses aqui dá quanto? 55, né? Então, ó, 55 mais 12, que é a única idade que entrou, né? Antes dava 55, mais 12, a gente vai calcular isso. Tudo isso sobre 5. Então, ó, a média é igual a 55 mais 12 dá quanto? 67. Tudo isso dividido por 5. Dá quanto, Davi? Falei pra mim. 13,4 ou 13,40, se você quiser. Não tem problema, mesma coisa. Então, ó, o que foi que aconteceu com as médias? A média antes do cara de 12 anos entrar era quanto? 13,75. Após ele entrar, a média, o que aconteceu com a média? Ela reduziu, ela diminuiu, passou a 13,40. Bom, galera, depois eu irei trazer aqui no canal uma aula somente de exercícios de média aritmética simples, beleza? Eu irei trazer, hoje a gente viu a explicação e alguns exercícios de fixação, beleza? E depois eu irei trazer essa aula. Show? Então, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve, compartilha com os amigos aí no grupo do WhatsApp aí, manda, vamos disseminar esse conhecimento. Comenta aí embaixo os assuntos que você quer ver aqui no canal e ativa o sininho. Não esquece de ativar o sininho, porque aí você vai saber quando é que vai chegar vídeo novo aqui no canal. Se você não acompanha o Instagram do canal, calcule _. Então chega lá, acompanha, porque lá a gente tem um contato quase que diário, beleza? E a gente tem esse feedback e tal. Então, é isso, galera. Um beijo e até a próxima. Fui!